Boa tarde, moçada. Tudo bem? Espero que vocês e todos os seus familiares estejam bem, se cuidando durante esse período tenso que estamos vivendo. Mas assim, cabe a cada um de nós fazer o próprio papel, ficar em casa, manter todas as condições necessárias para que o vírus seja contido em breve. E nesse período que a gente está em casa, a gente vai tentar aproveitar da melhor maneira possível para ficar com os familiares, para descansar, mas também para estudar, para aprender alguma coisa, de forma que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível, ok? Muito bem. Eu já terminei com vocês o assunto da lista, e a maioria já deve estar acabando a lista, até um já me entregou inclusive. Então eu vou falar um pouquinho dos próximos dois assuntos aí, que são muito parecidos, como vocês viram no sexto ano, no quinto ano, só vai ter de diferença a mesma regra de sinais, ok? Então eu montei aqui uma sequência de bastante exemplos com problemas, com expressões para a gente treinar. E aí depois eu vou passar algumas páginas de tarefa, o Ricardo vai colocar lá no site da escola para vocês saberem que vocês já podem ir adiantando, tá legal? Muito bem. Então a primeira coisa que a gente vai ver é multiplicação de números racionais. Vocês já viam isso com a professora Jennifer, depois com a professora Audrey, só que ainda não tinha questão de dar um resultado negativo, não tinha regra de sinal menos com menos, mais com menos, ok? O resto vocês vão notar que é tudo muito parecido. Então vamos lá. Bom, primeira coisa aqui, quando eu estou multiplicando duas frações, o funcionamento básico é multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Isso aqui é o mais básico possível. Então aqui daria 21 sobre 20. E ponto final, já acabou. O que vai acontecer na maioria dos casos aqui é a gente simplificar antes, o que nem sempre é possível, mas quando é possível é muito legal a gente pegar as manhas. Quando eu tiver um número inteiro, um número natural, completo aqui com 1 se eu achar necessário. Se tem gente que faz direto, também não tem problema. Vou olhar que se tem alguém que eu consigo simplificar, e aqui eu vou ter, o 6 com 3, dá para dividir por 3, fica 1 e fica 2. Agora eu procedo a multiplicação normalmente. Então eu vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4, 1 vezes 5, 5, vezes 1, 5. Aqui eu tenho número misto, a gente primeiro vai converter esse número misto, e esse aqui também, em frações, tá? Então 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então 7 terços, vezes 2 vezes 3, 6, mais 1, 7 meios, vezes 1 sétimo, vezes 12, pode completar com 1 se quiser. Quem que eu consigo cortar aqui? 1 7 com 7, lembrando sempre que eu só consigo fazer isso na multiplicação, um de cima e um de baixo, tá? Formando um parzinho, um numerador com denominador. E aqui eu posso simplificar o 12 com 3, dividido por 3 vai dar 4 e 1. E o 2 com 4, fica 1 e 2. Agora não tem mais ninguém que dê para simplificar aqui. Então vai ficar 7 vezes 1 vezes 2, 14. E embaixo tudo 1, vai dar 14 sobre 1, que é melhor a gente responder apenas 14. Embora se deixar 1 embaixo não está errado. Completar aqui com 1. Agora já começa a entrar sinais, ok? Então a gente pode deixar o sinal para o final ou fazer primeiro o sinal e ver o que acontece. Então menos vezes menos dá mais, vezes mais dá mais, vezes mais dá mais. Então eu já sei que o sinal da minha multiplicação, do meu produto, é ser mais. Vou olhar agora se eu consigo simplificar alguém. Consigo simplificar. O 10 com 5 fica 1 e 2. O 3 com 9 fica 1 e 3. E esse 3 igual aquele outro ainda dá para simplificar mais um pouquinho. 1 e 1. E olha só, ainda tem o 2 e o 2. 1 e 1. O que sobrou aqui? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então isso aqui nada mais é do que 1 inteiro. O mais pode pôr, mas não é necessário. Mais 1 aqui agora com um número inteiro. Não tem problema. Completa aqui com 1. Vamos ver quem a gente consegue cortar. Eu consigo cortar aqui o 11 com 11. Eu consigo cortar aqui o 4 com 2, fica 1 e 2. Eu consigo cortar o 3 com 6, não se preocupe com o sinal nesse momento. Ainda tem esse 2 aqui com o 2 lá de cima, ó. Essa ordem que você corta também, cada um tem a sua, tá? Também não é obrigatório cortar tudo, às vezes no final eu consigo simplificar. Se eu não simplificar tudo antes, não tem problema. Muito bem. Agora vamos multiplicar então. 1 vezes 1, aqui também é 1, né? Vezes 1 vezes 5. Dá 5. E embaixo, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Sinal.
mais vezes menos dá menos, vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. Então isso aqui é a mesma coisa que 5 inteiros. E um aqui para a gente treinar uma coisa que a gente já vai usar na potência. Ok? A gente já viu essa questão. Olha, observe que isso aqui poderia ser escrito 3 meios negativo elevado à quarta, porque são 4 vezes o mesmo fator. Mas a gente vai entrar nisso ainda. Estou só mostrando o que acontece para quando a gente chegar lá. Então 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Dá vontade de cortar esse monte de 3? Não pode, todos são numeradores. Tinha que ser um numerador com denominador. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos, vezes menos dá mais. Então ficou positivo. Então observe que não tem nada de novo. A gente já aprendeu regra de sinais esse ano. Vocês já aprenderam a multiplicar e dividir frações ao longo dos últimos 2 anos. Não tem nada de novo. Só está agora agrupando tudo num assunto só. Beleza? Vocês vão notar quando eu passar para vocês as páginas de tarefa, tem um exercício mais ou menos desse estilo. Na verdade são 2 que tem no livro, tá? Ele pode parecer um pouco esquisito no começo. Ele quer que eu escreva um produto que represente a parte colorida da figura. Para efeito de comparação, vamos esquecer o enunciado, vamos ver que fração representa essa parte colorida. Então eu tenho 3, 6, 9, 12, 15 fatias. E pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho que de alguma maneira montar uma multiplicação que resulte nisso. Mas como é que eu vou fazer isso? É o seguinte, primeiro eu vou bloquear aqui, deixa eu usar essa folha, eu vou bloquear, eu vou olhar só aqui, ó. O que eu tenho aqui? Imagina uma barra de chocolate dividida em 5 fatias, em que eu considerei apenas 4. Então eu poderia dizer que esse pedacinho aqui representa 4/5. Tá legal? Agora eu vou olhar aqui na de baixo, ó. Imagina que eu peguei uma outra barra de chocolate, dividi em 3 fatias e considerei 2. Então aqui, ó. Então aqui eu tenho 2/3, certo? Olha lá, 2 pintado de 3. E agora ele quer que a gente monte uma multiplicação, que seria 4/5 vezes 2/3. Olha lá. Como coincide realmente com o resultado que a gente fez ali, tá? Então é um exercício que pode, no primeiro momento, parecer difícil, mas ele não é, não. É só que ele é estranho. Talvez vocês nunca tenham feito nada assim. Mas é esse raciocínio. Do mesmo jeito, quando eu vou contar o número de quadradinhos de um quadriculado, o número de pisos de uma sala, né? Que eu conto na largura e no comprimento e multiplico um pelo outro. Só que aqui não está tudo pintado. É uma fração do total. Beleza? Outra coisa que tem no livro de vocês, alguns probleminhas. Então aqui um exemplo parecido com alguns que vocês vão lidar aí nos próximos dias. Em certas cidades, 5/8 dos habitantes têm animal de estimação. Desses 5/8, que é uma parte da população, 2/5 possuem cachorro. O que quer dizer essa informação? Aqui, quem possui animal. E desse total de pessoas que possuem algum animal, nem todas possuem cachorro. Uma parte delas. Ok? Ou seja, a fração de uma fração. Primeiro ele quer saber qual fração dos habitantes tem cachorro. Como que eu vou fazer isso aqui? O que ele está falando? Que 2/5 dos 5/8 tem cachorro. Como assim? 2/5, uma parte da população que possui animal de estimação tem cachorro. Nossa, mas que informação esquisita. Então vamos organizar aqui, ó. 5/8 tem animal e desses 5/8, 2/5 tem cachorro. Para descobrir a fração que representa os habitantes que têm cachorro, pensando agora no total, eu tenho que fazer o quê? 2/5 dos 5/8, ou 2/5 de 5/8. E aí vocês vão começar a lembrar que esse D tem aquela função de multiplicação quando a gente está lidando com fração, né? Então 2/5 vezes 5/8, e aí lá vem a simplificação, ó. 5 com 5, 2 com 8, então 1/4. Aqui é 1/4 da população possui cachorro, tá? E agora ele falou, e se essa cidade tiver 45 mil habitantes, quantos não tem cachorro? Então, vamos lá, 1/4 tem cachorro. Logo, 3/4 não tem. O restante da população. Então eu vou precisar fazer o quê? 3/4
2/4 de 45.000. Como que a gente faz isso aqui? Um caminho muito rápido é dividir 45.000 por 4 e multiplicar por 3. Tá na dúvida? Arma a continha. Então aqui vai dar 1 vezes 4, 4. Nada, abaixo 5. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Aí aqui agora, esse 1.000 que sobrou, porque eu desci os 3 zeros para agilizar um pouquinho a conta, 1.000, é porque o espaço está acabando também aqui, né? 1.000 dividido por 4 dá 250. Então dividir 45.000 por 4 dá 11.250. Agora vou multiplicar pelo de cima. 11.250 vezes 3. Então, isso aqui vai equivaler a 33.750 habitantes. Então, eu tenho duas respostas no meu problema, que são essas daqui que estão nos balõezinhos, tá? Primeiro, qual fração de todos os habitantes da cidade que tem cachorro? 1/4. E se a cidade tiver 45.000 habitantes, quantos não tem cachorro? Cuidado aqui, ó, tá? Eu poderia também calcular 1/4, que são os que tem, e tirar do 45.000. É um outro caminho. Esse aí é um exemplo de problema que vocês vão enfrentar. Beleza? Aqui algumas continhas com decimal. Eu vou pegar aqui uma folhinha para a gente usar de rascunho. Fazer aqui mesmo. Porque multiplicação com decimal, de repente, para evitar erro, é interessante a gente armar um rascunho, tá legal? Então, olha lá. Esquece sinal, tá? 4,3 vezes 0,2. Esquece vírgula. Faz de conta que não tem nada. Faz de conta que é isso aqui, ó. 43 vezes 2. É mais ou menos como se fosse isso que eu vou fazer, tá? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Voltando para a nossa realidade, só para vocês verem que não precisa ter medo, ó. É isso que eu estou fazendo, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Se quiser fazer o do zero, pode. 0 vezes 3, 0. E 0 vezes 4, 0. Soma. Agora que vem o segredo, eu vou contar o número de casas decimais. 1, 2. Então, 1, 2. Então, esse resultado aqui é 0,86. Nada diferente que vocês já faziam lá desde o Fundamental 1. Tá? Questão agora, a regra de sinal. Isso é novo que a gente aprendeu agora no 7º ano. Menos vezes mais, menos. Ah lá. 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Como que vai ficar então? 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 0, 0 com 2, 2. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Opa, casas decimais. 1, 2, 1, 2, vírgula. Ainda está faltando o terceiro 0,5. Então, 0,25 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25 com 2. 5 vezes 10, 12. Aqui, aí 0, 0 e 0. 5, 2, 1 e 0. Opa, casas decimais. 1, 2, 3. 2, 3, vírgula. Então, 0,125. Menos vezes menos dá mais. Vezes menos dá menos. Ok? Aqui já é uma expressão numérica. Olha só, eu tenho multiplicação, mais uma adição aqui. Então, eu vou precisar primeiro resolver aqui e aqui para depois somar os valores, tá? Então, 3,2 vezes 0,1, 1 vezes 2 e 1 vezes 3, 0 e 0. Conta as casas, 1, 2, está aqui a vírgula. Então, essa primeira continha dá 0,32. Questão de sinal aqui, como vai ficar? Menos vezes menos vai dar mais. Então, eu já sei que eu vou ter algo assim. Ó. Agora, a gente vai ter que fazer 0,3 vezes 8. Não é obrigatório, mas sempre é mais fácil colocar um número, né? O seu cérebro aprendeu assim ao longo do ensino fundamental 1, é melhor colocar um número com mais dígitos em cima. Mas não tem diferença nenhuma. É questão de gosto mesmo, de costume. 8 vezes 3, 24 vão 2. 8 vezes 0, 0 com 2, 2. Aqui eu só tenho uma casa decimal, então isso aqui vai dar mais 2,4. Agora eu vou somar, então, 0,32 com 2,4. Cuidado aqui também. Sempre vírgula. Opa. Sempre vírgula embaixo de vírgula. Ó, tem que tomar cuidado com isso. Vocês erram muito por querer fazer de cabeça e não coloca vírgula embaixo de vírgula. 2,
2,72. Então, 2,72. Então, aqui, aqui e aqui. Ok? Bom, vou deixar o rascunho aqui que eu vou usar mais vezes. Olha lá. Mais um problema, agora envolvendo dinheiro. O Zé Ruela deve R$ 108,75 para cada um dos seus 4 irmãos. Então, R$ 108,75 vezes 4. Ok? Multiplica normalmente aqui. Uma, duas casas. Então, aqui eu já vou armar a continha deitadinha, tá legal? Vou fazer de preto para destacar para vocês. Então, 4 vezes 108,75 significa que ele deve 435. Para representar isso, eu posso fazer assim, ó. 4 dívidas de 108,75, devendo um total de 435. Por outro lado, ele tem 5 primos, que cada um deve a ele 84,50. Então, 84,50 vezes 5. Então, aqui seria agora 5 vezes... Se eu pensar agora para destacar, coloquei o mais, né, no ganho do que ele tem para receber. Então, ele vai receber 422,50. A pergunta é a diferença entre o total que ele tem a receber e o total que ele deve. Ou seja, essa diferença aqui. Ele vai ter uma dívida ou vai sobrar dinheiro para ele? Aqui já dá para a gente notar que ele deve mais do que tem. Tá? Então, essa diferença aqui, a ordem não vai importar, porque eu posso falar a diferença é tanto depois no final. Você pode armar a conta 435, 422 e subtrair, porque diferença, né? A gente vai ver o quanto falta para chegar no outro valor. Beleza? Então aqui vai dar... Então, R$ 12,50. Então, respondendo a pergunta, uma diferença de R$ 12,50, ok? Que no caso aqui vai ser uma dívida, porque ele deve mais do que ele tem. Tá legal? Também vai ter um outro probleminha de dinheiro assim no livro. Aqui uma expressão numérica para a gente mexer um pouco com decimal, tá? Tem um pouquinho de tudo aqui, a gente vai dar uma geral, usando o rascunho, obviamente. E para terminar esse primeiro pedaço aqui, eu vou passar uma expressão numérica. Aí eu vou dar uma interrompida no vídeo e fazer um novo vídeo só com a parte de divisão. Tá legal? Muito bem. Então vamos lá. Vamos organizar nosso rascunho. Aliás, eu vou fazer, acho que o rascunho aqui embaixo. Fica tudo junto. Bom, expressão numérica eu preciso avaliar sempre com muito cuidado por onde eu vou começar. Então aqui eu tenho algumas operações dentro desses parênteses. Eu tenho adição e multiplicação. Começo sempre com a multiplicação. Aqui, dentro dos colchetes, eu tenho uma potência, então posso começar por ela. Outra potência. E a multiplicação, que separada pelo mais, eu posso meio que fazer tudo isso aqui junto. Então vamos começar por aqui, ó. 12,5 vezes 0,4. Muito bem, contar casas agora. Uma, duas, ó. Então dá 5. Então aqui vai ficar menos 3,5 mais 5. Não há necessidade de copiar o 00. Pode, mas não há necessidade. Aqui tem algumas continhas que dá para fazer direto, ó. Menos 3 ao quadrado, isso aqui a gente já viu, tá? A parte de número inteiro. Expoente par, como fica menos vezes menos, vai virar mais 9. Aqui já não acontece isso, porque o menos não faz par da base, a base é só o 2. Se tivesse parênteses, aí sim. No caso, não. Menos 2 a quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. E aqui eu já sei que vai ficar menos vezes menos, que dá mais. E aí eu vou armar aqui 0,27 vezes 25. Então 5. E agora, como é que vai ficar o número de casas decimais aqui? Eu só tenho duas, ó. Então, 1, 2, 7,25. Muito bem?
Aqui, devo R$3,50, tenho 5. De repente eu consigo fazer 10 de cabeça. Tenho R$5. Gastei R$3,50, me sobra R$1,50. Ah, professor, prefiro armar. Não tem problema. Pode armar à vontade. Vezes. O que dá para fazer nos colchetes aqui agora? Tem uma subtração e aqui uma adição. Eu vou fazer na ordem que aparece. Então, vamos fazer aqui, ó. Tenho 9, devo 16, devo 7. E aqui mais com mais, não muda nada. Aqui eu vou eliminar os colchetes. Como que vai ficar? Devo 7, tenho 7,25, consigo pensar em dinheiro de novo. Tenho R$7,25, gasto 7, me sobra só 25 centavos. E aqui a última operação. 0,25 vezes 1,5. Quantas casas tenho aqui? 1, 2, 3. Opa! Então vai ficar 1, 2, 3, vírgula aqui, ó. 0,375. Esse é o resultado da minha expressão numérica. Tá? No livro não vai ter nada muito grande, mas nas próximas listas vocês vão encontrar algumas coisas assim. Então, de repente, a gente já vai treinando, já vai acostumando. Tá? Até na lista atual tem uma coisinha ou outra assim, mas não com multiplicação, divisão, potência, isso não tem ainda. Mas a gente já vai treinando. E último, para encerrar essa primeira parte do vídeo, que depois eu gravo só com divisão, eu já até coloquei uma divisão de frações aqui já para começar a introduzir o próximo tópico, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar essa galera aqui tudo em fração. E eu pus um de cada tipo, ó, um decimal exato, que tem fim, não é periódico, não se repete, uma dízima periódica simples, que quem aparece depois da vírgula é o 4, é o período, só tem período, e aqui é a composta, que tem esse zero de bobeira que não se repete. Então, eu pus as três coisas aí para a gente já dar uma lembrada nisso, tá? Então, 0,4 vai ficar 4 sobre 10, que simplificando por 2, menos 2 quintos. Ok? Então, esse aqui é o decimal. Agora a dízima. 0,4 pode aparecer com pontinho, pode aparecer com barrinha assim, a mesma coisa, tá? O período, quem que é? Quem se repete, é o 0, 4, 4, 4, 4, então esse 4 vai em cima. Para cada algarismo do período, eu uso um 9. A gente já viu isso no sexto e no sétimo, e lá no oitavo, aí a gente vê, aprende direitinho por que isso acontece. Mas assim, já adianto que vocês vão preferir fazer assim. O outro método, o método que justifica por que surge 9, 99, 990, 90, ele é longo, ele não compensa, a gente perde muito tempo, assim é muito mais prático. Mas no oitavo eu vou mostrar o porquê, tá legal? E por último esse aqui que é a dízima composta, esse número, pode aparecer assim também, ó, ou com um pontinho. O que acontece agora? Eu tenho período e não período, aí muda um pouquinho. Vai ficar esse número menos o não período, que aqui no caso é o 0, mas eu tenho que raciocinar utilizando esse 0, porque vai mudar a parte de baixo, para não correr o risco de colocar igual 4 nonos aqui. Como que vai ficar? O período tem um algarismo, então é 1,9. O não período também tem um algarismo, aí é a história do 0. Isso já fizeram no sexto, a gente já reviu esse ano, né? Então vai dar 4 sobre 90, dá para simplificar isso aqui por 2. Então 4 por 2 dá 2 e 90 por 2 dá 45. Então agora eu vou substituir esses carinhas ali, ó. Como que vai ficar então? Menos 2 quintos mais 4 nonos dividido por 2, 45. Tá legal? Vezes menos 3 meios e aqui um bom e velho número misto para a gente lidar. Não dá bola para o negativo, vamos resolver normalmente. Vezes e mais, ó. Então 5 vezes 1 dá 5, mais 3, 8. Então esse aqui é 8 quintos. Ok? O pior, na verdade, na minha visão, já passou, que é aqui. Essas conversões dão um certo trabalho, principalmente a última aqui, tem que tomar cuidado para não errar, tá? Fora isso, eu vou ter que obedecer a ordem das operações. O que eu tenho dentro desses parênteses aqui? Adição e divisão. Quem eu faço primeiro? Divisão. A gente ainda não falou de divisão, porém vocês já aprenderam. O que eu faço mesmo com a divisão? Copio a primeira fração e aí a divisão vira multiplicação pelo inverso da segunda. Olha lá.
Então, na verdade, não tem segredo aqui. A divisão, pelo menos de fração, nada mais é que multiplicar pelo inverso normalmente. Tá? Agora eu vou olhar nessa multiplicação aqui se dá para simplificar alguém. E dá, ó. 45 e 9 dá para dividir por 9. Dá 1 e 5. O 2 e o 4 dá para dividir também. Fica 1 e 2. Tá legal? Então vai ficar aqui 5 sobre 1 e 2 sobre 1. De forma que quando eu vou fazer essa multiplicação, vai dar aqui 10 sobre 1. E agora? Aqui vai ser o MMC. O MMC vai ser 5. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 2, 2. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 10 dá 50. Vezes menos 3 sobre 2. Mais menos 8 quintos. Tenho 50. Devo 2, eu tenho 48 quintos. Deixa eu colocar os iguais aqui, que eu esqueci deles. Vezes menos 3 meios. Muito bem. Aqui eu consigo simplificar alguém? Consigo. Eu consigo simplificar o 2 e o 48. Dividido por 2 dá 1, dividido por 2 dá 24. Ok? Beleza. Como que vai ficar aqui então? 24 vezes menos 3 em cima vai dar menos 72. 5 vezes 1 vai dar 5. O que vai acontecer aqui? Como eu já falei para vocês, nesse caso o menos sempre manda na festa. Então é ele que fica. E acabou que aqui eu nem precisei tirar MMC. Ó. Devo 72, devo 8, devo 80. E 80 eu sei que vai dar para dividir por 5, porque ele termina em 0. Menos 80 dividido por 5, vai dar 80 dividido por 5, 16 inteiros. E pode acontecer isso. Pode acontecer de uma expressão inteira só ter fração, decimal, dízima e no final resultar em um número inteiro. Não tem problema nenhum, tá? Muito bem, vou interromper esse vídeo por aqui. A aula ainda não acabou, vou fazer a segunda parte dele com a divisão. Tá ok? Muito obrigado, até daqui a pouquinho.